Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: o uso da tecnologia assistiva para educadores com ênfase no aluno cego. Estamos agora iniciando o módulo de Braille. Quando a gente fala, mas Braille é uma tecnologia tão antiga, será que é importante estudar Braille? Eu diria sim, é muito importante, por várias razões. A primeira razão é que a técnica de escrita e leitura de Braille é muito democrática. Você consegue aplicá-la em lugares praticamente sem energia elétrica, você pode utilizar num ambiente sofisticado, você pode utilizar para ler textos muito complexos de matemática. Bom, o Braille é realmente uma excelente tecnologia. Tem suas limitações, como toda tecnologia tem. Mas a gente aqui vai dar uma ênfase no básico. Ou seja, o Braille que é útil para ser ensinado a uma criança, que é útil para você começar a se aproximar. Esse não é um curso completo de Braille, mas é um curso que é operacional. Ele permite que você aprenda o básico da leitura, você consiga pegar um texto e leia, não com os dedos. É claro que se você for cego, você vai ter que desenvolver essa leitura com os dedos, mas se você não for cego, você pode ler Braille com bastante proficiência, utilizando apenas os seus olhos. E assim você vai conseguir interagir com uma criança ou com um adulto que utilize Braille por necessidade, pelo fato de ser cego ou ter uma baixa visão. O nosso curso começa a contar a história um pouquinho antes da existência da técnica de Braille. Quando nós começamos a falar sobre uma pessoa muito importante chamada Valentin Ouï, que tem uma história interessante de um mendigo, vocês vão ler no texto, vocês vão achar muito interessante. E ele foi o precursor desse processo de utilizar técnicas táteis para que a pessoa cega pudesse ler. Essa pessoa, Valentin Ouï, depois criou uma escola, que existe até hoje, que é o Instituto dos Jovens Cegos de Paris. E ele abrigava pessoas cegas, ele ensinava as pessoas a ler e a escrever, e teve bastante sucesso. E um desses alunos foi Louis Braille. E Louis Braille foi um aluno brilhante, que se aproveitou de uma técnica que não tinha sido inventada por ele, mas por um militar chamado Charles Barbier de la Serre, e modificou, e melhorou, e deu um caráter completamente operacional, prático, ao processo tátil de leitura escrita, utilizando dispositivos muito simples, uma tabuinha, uma guia metálica e um preguinho, que a gente chama de um punção. Essa técnica, ela realmente foi revolucionária para a época pela sua simplicidade e pela sua precisão. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da técnica por Louis Braille e vamos depois mergulhar na técnica em si. Vamos aprender os pontos de Braille, as letras, vamos aprender as letras básicas, o A, E, I, O, U, vamos aprender depois uma série de outras letras, tentando fazer um processo que a gente conhece como aprendendo Braille em 5 minutos. É um exagero. Eu fiz uma experiência com minhas crianças quando elas eram pequenininhas e eu ensinei essas crianças a ler Braille com os olhos em cerca de 2 horas. Então eu não vejo por que você também não consiga aprender em 2 horas. É claro que ler textos simples, mas ler com proficiência, colocar um texto em Braille na tela do computador, utilizando uma fonte específica e pedir o que está escrito aqui e as crianças, lerem imediatamente sem dificuldade. A técnica de escrita e leitura é muito simples realmente. Tem que decorar muita coisa? Mais ou menos. Na verdade, tem que decorar um conjunto pequeno de letras. Na verdade, as letras de A até J e as outras letras você acaba aprendendo quase por consequência. Você vai ver como é que isso funciona, né? Tem que treinar. E para treinar nós utilizamos um mecanismo que nós criamos especificamente para esse curso. Esse mecanismo chama-se Braillendo. O Braillendo é um programa de computador que roda no desktop, laptop, em que você vai digitando e as letras vão aparecendo em Braille, você pode fazer uma tradução imediata, você pode estudar. E nós temos também uma coisa que foi desenvolvida aqui para esse curso, que foi uma série de atividades
interativas que permitem que você vá exercitando o seu trabalho de braille, você vai se motivando, né? Você vai, na medida que você tem vitórias, você começa a achar, não, eu achava que era muito difícil. Não, é muito fácil. Vamos depois cair em algumas dificuldadezinhas. Vou falar um pouquinho sobre codificação numérica, vou falar um básico, muito básico de matemática, mas os símbolos matemáticos, e vamos chegar à grande decoreba. Como assim grande decoreba? As letras em si são bem fáceis de decorar. O que não é tão rápido são os acentos, letras acentuadas, que aí realmente você tem que parar um pouquinho e decorar. É um processo de decorar. São vários acentos que existem na nossa língua e você não precisa saber todos. Por exemplo, A com acento agudo é muito comum, E com acento agudo é muito comum. Aprende, sei lá, uns 5 ou 6 acentos. E os outros, quando você tiver dúvida, tem uma folhinha do lado que você faz a tradução, né? Ou mete a cara e estuda e decora. Também não é tanto tempo assim que você vai gastar. Bom, primeiro de tudo, é necessário aprender braille. Isso é uma coisa que eu digo e digo com bastante consciência. Aprender braille é importante. Aprender braille não demora muito tempo, especialmente se você não vai usar o dedo. A gente aqui vai dar um foco à leitura com os olhos. A gente tem muitos alunos que são cegos, mas esses alunos que são cegos provavelmente já terão tido acesso à escrita e leitura braille com o dedo. E se não tiveram, olha, é uma oportunidade espetacular para se dedicar um pouquinho. Se tem uma reglete, pode utilizar a reglete. Se não tem uma reglete, pode utilizar o computador. A gente vai ver mostrando do Braillendo como é que isso pode ser feito, né? Mas o bom, se você é um aluno cego, é aprender realmente um básico do Braille, e você não sabe. E se você é uma pessoa cega e muito dedicada, aí eu diria o seguinte, tem que saber muito Braille. Tem que saber o Braille o suficiente para não ter nenhuma dificuldade a partir de agora. E é isso, esse curso vai dar essa oportunidade para você. Precisa estudar muito nesse capítulo? Não. Estudar em si, não. Precisa treinar. Dedique algumas horas. Braille é bom estudar junto com crianças. Senta umas crianças assim do seu lado. Aqui, crianças, vão aprender aqui as letrinhas de Braille. O A, o B, o C. É muito bom. E é muito prático. E as crianças vão aprender e você vai ficar até, não sei, envergonhado, porque elas aprendem mais rápido que você. Criança sempre aprende muito rápido, gente. É isso mesmo. Então é isso, sejam muito bem-sucedidos nessa tarefa, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do Braille no mundo, né? Onde o Braille é universal e onde o Braille não é universal. Nessa versão do curso, nós eliminamos algumas informações, por exemplo, a história do Braille no Brasil. E aí temos vários personagens, tem um imperador, tem uma pessoa cega que foi estudar em Paris que trouxe isso aqui para o Brasil, tem um médico do imperador cuja filha era cega. Bom, é uma história muito interessante e está num texto separado, que você não é obrigado a ler, mas eu aconselho que leia porque é muito interessante. É uma cultura geral e que mostra que as tecnologias, elas têm muita política envolvida, né? E tem muita necessidade do apoio governamental para que ela se desenvolva. Então é isso, minha gente. Vamos estudar um pouquinho de Braille, vamos nos dedicar a pelo menos o básico. Temos que saber o básico. Temos que pegar um texto em Braille. Ah, entrei no elevador, tem um texto em Braille. Ah, isso aqui eu sei, isso é facílimo, né? Ou então uma indicação em Braille numa porta. Isso a gente tem que saber, né? Não dá para não saber, né? Ainda mais nós que trabalhamos nessa área que tem a ver com a questão da educação especial e assim por diante. E na orientação também dos nossos alunos, né? Orientar para que eles possam se dedicar e aprender também essa tecnologia que é tão importante.